Carta aos Efésios 4, de 7 a 11. Efésios 4. Eu vou ler um pouquinho antes. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra, para toda boa obra, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Carismata, dom imerecido, habilidades divinamente recebidas para o serviço e edificação da igreja. Carismata, dom imerecido, habilidade divinamente recebida para o serviço e edificação da igreja. Esse texto é muito claro. Ali no versículo 11, e ele designou alguns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ele veio preparar para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o que é o carisma? O que é o dom do Espírito? É algo imerecido, uma habilidade divinamente recebida para o serviço e edificação da igreja. Vamos para o próximo texto. Romanos 12, de 3 em diante. Romanos 12, 3 em diante. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Desse texto, eu quero pegar 2 pontos e depois a gente vai retomar cada um deles. Pela graça que me foi dada, Paulo dizendo, pela graça que me foi dada, pela graça que foi concedida a ele de ser apóstolo. E depois a gente comenta. De acordo com a graça que nos foi dada. E aí ele falando do corpo, o dom que cada um recebeu. Então, primeiro ele fala da graça que foi concedida a ele e de acordo com a graça que foi concedida a todos que fazem parte do corpo de Cristo. Vamos para o próximo texto.
1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro fé, a outro dom de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. E aí, Paulo vai falar sobre o corpo. Queridos, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Deus é o mesmo. E o carisma, o dom é dado para aquilo que for útil, para o bem comum. E aí ele vai entrar na figura de um só corpo. Paulo, como a gente hoje, conseguia perceber naquela época, durante o seu contexto, durante o seu período de vida, que a igreja desviava alguns conteúdos, desviava algumas temáticas. Eles não sabiam se comportar ainda como igreja, até porque não existia um CNPJ, não existia uma associação, não existia absolutamente nada. Eram pessoas que se reuniam, recebiam o dom do Espírito Santo na conversão, recebiam os dons e não sabiam o que fazer com isso. E algumas pessoas achavam que deveriam sobressair. Hoje a gente olha para os nossos dias e vemos uma crescente hierarquização da igreja. Pessoas em cima de pessoas, uma reverência por posições. Essa irmã é missionária, essa irmã é bispa, esse irmão é apóstolo, esse irmão é arcanjo, esse irmão... A gente cada dia mais tem visto pessoas reverenciando as posições, reverenciando a função, reverenciando o dom. E aí, à medida que elas reverenciam o dom, elas acabam reverenciando a pessoa. Quem assumir a posição e aquele dom em determinada igreja, aquela pessoa vai ser reverenciada porque o dom é algo de Deus. Aquela pessoa está muito mais ligada ao Espírito Santo do que as demais. Podemos constatar nos nossos dias hoje que quanto mais a espiritualidade baixa na igreja, maior o nível dos ofícios. Quanto mais a espiritualidade baixa, mais ofício tem, mais cargo existe, mais dons. Cada um tem seu nome, ninguém é chamado pelo nome. Aquela é a missionária, aquele é o diácono, aquele é o presbítero, aquele é o evangelista, aquele é o levita. Ninguém tem nome, é só cargo, função. E a gente consegue perceber fácil. Quanto mais a espiritualidade baixa, mais os cargos, mais a pompa, mais o cerimonial, mais o ritual. E aí Paulo, diante desse cenário de algumas igrejas, Éfeso, Corinto, a igreja de Roma, passava pelos mesmos problemas, tanto que a gente leu 3 textos em cada uma das cartas, e as igrejas passavam pelos mesmos problemas. Pessoas que davam demasiado valor a um determinado tipo de dom que não era para edificação de todos, era para edificação individual.
Pessoas que davam demasiado valor para um determinado tipo de dom e reverenciava tanto esse dom que essa pessoa sobressaía sobre o resto e essa pessoa era endeusada. Ah, eu sou do grupo de tal porque ele tem um dom, eu sou do grupo do outro porque ele tem esse dom. E aí Paulo começa a combater essas ideias através de 2 argumentos. Da autoafirmação. Se nós relembrarmos o versículo de Efésios, Romanos 12, Romanos 12. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Ninguém tenha um conceito elevado daquilo que recebeu. A primeira pergunta que a gente deve se fazer: por que eu me orgulho do meu dom? Se não é meu, se é algo que vem de Deus, se provém do mesmo Espírito, do mesmo Deus, do mesmo Senhor, eu não tenho por que me orgulhar, porque é recebido. Eu não tenho nada do que me engrandecer, é recebido isso. Veio na conversão, eu não fiz absolutamente nada. A nossa posição diante de Deus, tanto de um evangelista, de um apóstolo, é a mesma daquela pessoa que está no bastidor, varrendo, limpando, servindo. É a mesma posição. Eu não fiz absolutamente nada, eu recebi tudo. E a primeira ideia de Paulo: ninguém tenha um conceito elevado de si mesmo. Autoafirmação. Opa, segura isso. Ninguém tenha um conceito elevado de si mesmo. Ninguém pense demais a respeito de si mesmo. As primeiras perguntas que a gente deve fazer: de quem a gente recebeu? Onde eu estava? Onde eu estou? O que eu sou? A partir desse momento, você... não é bem assim. Eu recebi, isso veio de graça. Isso veio da graça. Isso veio da graça. E veio de graça. Paulo tinha tudo para afirmar: eu sou apóstolo, eu tenho autoridade apostólica e vocês devem me ouvir. Mas ele só diz isso: pela graça que me foi dada. Pela graça que me foi concedida de estar aqui nessa posição de autoridade, eu falo para vocês. Gente, eu estou aqui embaixo. Isso aqui foi graça, recebida, doada, de graça. Eu recebi isso. E eu posso passar com humildade. E aí Paulo pode dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque a humildade dele se faz visível nos textos, se faz visível nas cartas. Pela graça que me foi dada, eu estou nessa posição. Pela graça que me foi dada, eu sou apóstolo. Pela graça que me foi dada, eu sou pastor. Pela graça que me foi dada. E o segundo insight gigantesco que Paulo teve foi a respeito do corpo. Como que eu vou lidar com as divisões que estão acontecendo na igreja hoje? Como que eu vou lidar com o partidarismo? Como eu vou lidar com a autoafirmação de algumas pessoas que se acham sobre as outras porque elas possuem determinados dons? Então a primeira coisa é o combate à autoafirmação. Ei, esse dom foi dado por Deus, é do mesmo Senhor, é do mesmo Deus, é do mesmo Espírito, é Ele quem dá conforme Ele quer, para aquilo que for útil para a igreja. Então não adianta você se vangloriar ou ter algo: eu sou mais que os outros. Não, porque eu recebi de graça. E eu falo para vocês, pela graça que vocês também receberam. Eu recebi pela graça que me foi dada, eu falo para vocês, eu afirmo a vocês. Segundo ponto, a ideia de Paulo, que ele usa nas 3 cartas, a ideia de corpo, queridos. A ideia de corpo.
As partes do corpo são sempre partes de um todo. E elas não têm nenhum sentido ou propósito, exceto em sua relação umas com as outras. E todas elas juntas não teriam sentido sem a sua relação especial com o cabeça, que é Cristo. Eu vou repetir isso aqui. As partes do corpo são sempre partes de um todo. E elas não têm nenhum sentido ou propósito, exceto em sua relação umas com as outras. E todas elas juntas não teriam sentido sem a sua relação especial com o cabeça, que é Cristo. Pode passar para frente. Onde corre a vida, queridos? Onde a vida pulsa. Alguns vão pensar, a minha casa é muito tranquila, eu gosto muito de ficar em casa e tal. E quando eu não venho à igreja, quando eu não participo da reunião da igreja, vamos falar assim, que vira a igreja, vira esse lugar, você pode vir na semana, não tem ninguém aqui, não é igreja. Quando eu faço parte da reunião, daqueles que foram chamados para fora, daqueles que foram chamados pelo Evangelho, quando eu faço parte dessa reunião, ali existe vida. A alusão ao corpo é que ali existe vida. A partir do momento que eu rompo os ligamentos, os tendões, o músculo, e deixo minha mão como exemplo, ela já não é mão mais, ela não tem vida própria. Ela é um órgão decepado, não produz vida, ela não produz absolutamente nada. É no corpo que nós temos vida, é na reunião da igreja que nós temos vida. Longe dele, a vida se esvai. Alguns vão dizer, você está pregando uma coisa que não tem lógica. Quando a vida é rompida, o retorno para o corpo deixa cicatrizes gigantescas para aquele órgão. Ah, mas como que alguém pode sair do corpo? Como que alguém pode sair e retornar? Nós temos exemplos e exemplos na medicina de que você consegue recuperar, mas as cicatrizes são gigantescas. É no corpo que nós temos vida. O Tiago está mostrando ali um dedo ali. O que tem esse dedo, Tiago? Tem cicatriz? Enxertaram. Meio uma cicatriz. Uma marca. Queridos, então, pode passar mais um. Então estamos reduzindo a vida. Então estamos reduzindo o poder de Deus a essa comunidade aqui. A essa igreja só. A esse local de reunião, a esse ajuntamento. O carisma, ou o dom do Espírito, é dado a cada um. O carisma dado a cada um não é um dom tão sobrenatural quanto a chamada do Espírito para servir a igreja. Parece que a gente está reduzindo os dons do Espírito à igreja. Pode passar mais um. Então, é um reducionismo. Isso aqui será que só se resume aqui? Então, se eu servir lá fora, eu não estou servindo a igreja? Queridos, a igreja local, a comunidade batista Nova Esperança, não é parte da igreja, mas é a igreja em sua expressão local. O poder de Cristo está disponível à comunidade batista Nova Esperança e todas as igrejas ao nosso redor estão em estado solidário com a igreja universal. Então nós não somos parte da igreja, nós somos a igreja na nossa expressão local. Se eu sirvo lá fora ou se eu sirvo aqui dentro, eu estou servindo a igreja universal, da qual a comunidade batista Nova Esperança é uma expressão local.
A igreja invisível que nós não conseguimos ver, que foram todos aqueles que são chamados pelo Espírito, são chamados através da graça, que reconhecem o senhorio de Cristo, que reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, que ressuscitou no terceiro dia. Todos aqueles que reconhecem isso fazem parte de uma igreja invisível, da qual a comunidade batista Nova Esperança é a sua expressão local. Estamos reduzindo os dons do Espírito à nossa comunidade? Não, queridos. Não é reducionismo do conceito. É muito mais abrangente do que a gente imagina. A partir do momento que eu sirvo a minha vizinhança, eu estou servindo a igreja. A partir do momento que eu sirvo a minha casa, eu estou servindo a igreja. A partir do momento que eu sirvo aqui na igreja, eu estou servindo. Na minha faculdade, eu estou servindo. No meu trabalho, eu estou servindo. Eu sou a extensão desse corpo. Devemos pensar na igreja como uma comunidade viva de pessoas, cada uma delas tendo fé, cada uma delas tendo vida oriunda de Deus, cada uma delas, homem ou mulher, tendo um dom que lhe foi dado e cada uma delas tendo uma função a exercer na igreja. E aí, queridos, um ponto interessante. A partir do momento que um órgão do corpo começa a agir independentemente do que a cabeça manda, então aí a gente pode entrar numa brincadeira, mas o coração age sem a gente querer. Ele está batendo constantemente. Não estou falando do coração, mas de outros órgãos. Imagina a sua mão e você, eu quero fazer tal coisa, eu quero pegar essa garrafa e a mão agindo por si só. Opa, tem alguma anomalia. Tem alguma doença. Se todo o corpo sofre espasmos e todo ele começa a convulsionar em ação, existe uma enfermidade. A cabeça não tem o senhorio. Não tem a direção do corpo como um todo. É uma convulsão geral e cada um agindo por si. Daqui a pouco dá uma acalmada, a cabeça retoma e o corpo volta à atividade. Agir sozinho, um órgão agindo sozinho, é uma anomalia, queridos. É uma enfermidade. O corpo tem que agir como unidade. É deixar cair E o pé, o joelho, parece que eles têm vida própria também. Eles já vão pensando, eu vou ter que me ajoelhar, o outro vai ter que se dobrar, a mão vai ter que estender. E todos eles, num movimento conjunto, fazem um trabalho extraordinário. O coração pulsando na medida correta. O braço estendendo na medida correta. O joelho se dobrando na medida exata. O pé se dobrando na medida exata. Queridos, se nós agirmos independente do corpo, ou se apenas um órgão age, o corpo está enfermo. Parte do corpo está enfermo. Quando agirmos, nós temos que agir no coletivo. E aí o grande problema dos dons, a problemática dos dons do Espírito, voltando à temática que Paulo trabalhou, é primeiro, reverenciar um ou outro dom. Querido, todo o corpo tem a mesma importância. Para pegar essa tampinha aqui, todo o corpo teve o cérebro, a cabeça, a mão, o braço, o joelho. Todo o corpo foi importante para pegar essa tampinha. E um outro ponto também é o que nós pensamos acerca de nós mesmos. Nós podemos superestimar ou subestimar. O que nós pensamos acerca de nós mesmos?
O que você pensa acerca de você no corpo? Eu não sou importante. Ninguém nota que eu estou lá. Ninguém nota o meu serviço dia após dia. Ninguém, Romanos 12, ninguém tenha um conceito elevado acerca de si mesmo. Antes, pense cada um sobre si mesmo, com moderação, tendo equilíbrio. Eu não sou mais, nem sou menos. Eu não sou mais e nem vocês são menos. Todos nós somos importantes para o corpo. A dificuldade em relação aos dons não está na sua distribuição, porque a distribuição é do Espírito, é do Senhor, é do mesmo Deus, que opera tudo em todos. Mas naquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Nós não fomos destinados a sermos iguais, queridos. Se todo o corpo fosse olho, qual o valor? Se todo o corpo fosse mão, qual o valor? Mas à medida que cada um assume a sua posição, o corpo age, o corpo reage, e nisso está a vida. Nossa posição diante de Deus depende inteiramente da misericórdia dele, da graça dele, inteiramente da misericórdia de Deus. Então eu não sou mais, não sou menos. Eu sou parte do corpo. E à medida que eu olho para a minha vida e consigo enxergar que tudo veio de graça, da graça de Deus, abre um espaço na minha vida para compaixão. Abre um espaço para olhar o outro a partir da perspectiva do outro. Abre um espaço para aquilo que Paulo diz que é a liga de todo o corpo. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Deles, o maior deles, o amor. O dom de falar como um anjo, o dom de profecia, o dom de sabedoria, a fé que move montanhas, a caridade até o último tostão, o martírio próprio, o autoflagelo. Nada disso nos aproveitaria se não tivéssemos um espírito
de amor cristão. O amor é a mais potente arma, mais potente base para a edificação da igreja do que qualquer uma das variadas manifestações do Espírito. Queridos, quero que você preste muita atenção nesse ponto. Nós lemos 3 cartas, e cada uma delas descreve alguns dons. Mas em todas elas, a conclusão final é de que o amor é a liga do corpo. Ou seja, Paulo não quis discorrer sobre cada um dos dons. Ele podia ter escrito uma centena de dons, porque o Espírito pode capacitar você para uma habilidade. O Espírito está vivo, é uma pessoa, ele pode habilitar você agora para fazer uma coisa extraordinária. O objetivo de Paulo não era discorrer sobre cada uma delas em todas as 3 cartas. O objetivo de Paulo era exortar a união, para que cada um tivesse um conceito equilibrado sobre si mesmo, para que cada um tivesse a noção do corpo, para que cada um tivesse a noção de que cada parte do corpo é importante e só tem sentido se elas estiverem em relação umas com as outras, e principalmente com o cabeça que é Cristo. Sem essa relação de umas com as outras, e como um todo, com o cabeça que é Cristo, não haveria nenhum sentido. E para que essa relação houvesse, é necessário que cada um de nós reflitamos sobre o que somos, de onde viemos, o que recebemos, e a partir do momento que eu olho para mim como um alvo da graça, eu consigo olhar para o meu irmão ao lado, ter compaixão e amá-lo, e caminhar com ele, entender que ele é alvo da mesma graça, entender que ele é alvo do mesmo Espírito, que ele recebeu um dom, que eu não preciso falar como ele, me expressar como ele. Não sei se você já viu algumas igrejas assim, que saiu o pastor titular, outros pregam a mesma coisa e do mesmo jeito, a mesma entonação. Isso não é obra do Espírito, queridos. Pode ser obra da psique, pode ser obra de qualquer outra coisa, menos do Espírito. Porque a obra do Espírito é diversidade de dons em um mesmo corpo, do qual o cabeça é Cristo. Então eu não tenho que falar como o pastor Marcos, me expressar como ele, ter os mesmos trejeitos, a mesma vestimenta, a mesma roupa. Não preciso disso. A obra do Espírito é a diversidade. A obra do Espírito, a maior obra do Espírito Santo, é fazer com que cada um de nós tenhamos consciência daquilo que somos, daquilo que recebemos, e Ele nos convertendo ao serviço no corpo. Porque é natural que cada um, eu quero me sobressair, é natural, é carnal, é humano, e na igreja de Corinto, na igreja de Roma, na igreja de Éfeso, acontecia essas mesmas coisas. Acontecia essas mesmas coisas que a gente consegue observar hoje nos nossos dias. O amor é a mais potente base para a edificação da igreja do que qualquer uma das variadas manifestações do Espírito Santo. Volta só um pouquinho na menção de George Led, o carisma dado a cada um não é um dom tão sobrenatural quanto a chamada do Espírito para servir a igreja. Queridos, receber dons é algo sobrenatural de fato, mas não é tão sobrenatural do que Deus baixando o ego de cada um e falando, vamos servir o corpo. Mas eu quero ser a visão do corpo. Não, mas você vai servir como o dedo do corpo. Você vai servir como o joelho do corpo. Você vai servir como perna, como fêmur, como ligamento, como vaso sanguíneo, como músculo.
Você vai servir dessa forma. O carisma dado a cada um não é um dom tão sobrenatural quanto a chamada do Espírito para servir a igreja. Onde a vida corre? A vida corre aqui, no nosso meio, na reunião da igreja. Ela corre aqui, na vida da igreja. Quem é aquele que distribui os dons? É o Espírito. Então eu não posso reclamar de absolutamente nada. Eu tenho um dom que eu não gostaria de ter, eu gostaria de ter um mais elevado. Queridos, você está sendo muito ingrato. É Ele quem nos dá, é Ele quem nos concede para um fim útil. Agora, nós temos que olhar para as nossas vidas e analisar se de fato a gente está aplicando os nossos dons. Se de fato a gente tem colocado à disposição da igreja. Se de fato a gente tem colocado e doado as nossas vidas em disposição do corpo, que é Cristo. Do qual a comunidade batista Nova Esperança é sua expressão local. Fazendo uma alusão a um outro texto, aquele que foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Dons e talentos recebidos. A parábola que Jesus contou para alguns dos discípulos, dons e talentos. A um foi dado 5, a outro foi dado 2, a outro foi dado 1. O 5 investiu e ganhou mais 5, 10. O outro investiu, de 2 virou 4. E o que tinha 1 tinha medo do Senhor, enterrou na areia. E aquele 1 permaneceu 1. E quando o Senhor volta, e aí, o que você fez? Ganhei 5, ganhei mais 5, ganhei 2. E o que tinha 1 voltou a apresentar 1. Poderia ter apresentado 2. Queridos, que isso sirva de reflexão para cada um de nós. O que nós temos feito com o dom? Eu não preciso me sobressair, nem me subestimar. Eu sou parte integrante do corpo. Quando o corpo sofre, eu sofro junto. Quando o corpo tem uma dor, todo o corpo fica paralisado e descansando até que aquela dor passe. Queridos, que nós possamos analisar o que nós temos feito com a obra que o Espírito Santo iniciou, de trazer vida e de nos capacitar para toda a boa obra, para a edificação da igreja. Baixe sua cabeça.